Olá, você que acompanha aqui o canal Carlos Holanda Astrologia, você deve ter já assistido os 3 vídeos sobre o eclipse solar de 25 de outubro de 2022. Mas se você pensa que a coisa terminou por ali, nada disso. Ainda temos um outro eclipse, no caso, um eclipse lunar, de 8 de novembro de 2022. Ele está tão próximo do eclipse solar que ele vai funcionar meio que como um endosso, um arremate de quaisquer lacunas que o primeiro possa ter oferecido. Pois é, e sejam todos bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Esse eclipse lunar, esse sim, diferentemente daquele solar, esse é mais barra pesada, esse é muito mais intenso do que aquele outro, embora todo eclipse tenha um grande sacolejo, né? Para os eclipses solares, especialmente na faixa do planeta Terra em que passa a sombra do eclipse, mas em todo o planeta a gente sente algum tipo de efeito em nossos mapas, em entidades coletivas, nas organizações da própria sociedade e economia, política e tudo mais. O eclipse lunar não é diferente nesse último sentido, mas não vai projetar uma sombra na Terra, é ao contrário. Como vocês podem ver aí nessa tela que está aparecendo agora. Como vocês estão vendo, um eclipse lunar é a projeção da sombra da Terra sobre a Lua. É a Terra que está no centro entre o Sol e a Lua aqui nesse esqueminha. No eclipse solar é o contrário. A Lua é que vai se interpor nesse caminho da luz solar e vai projetar uma sombra na Terra. Aqui então é a Lua que vai escurecer. E é um eclipse lunar total. A Lua vai escurecendo e vai avermelhando. Como os 2 eclipses estão ocorrendo em datas muito próximas, é preciso levar em conta que ambos juntos formam uma espécie de intensificação dos padrões que representam. E, como eu já disse, esse eclipse lunar está um bocado mais tenso, um bocado mais atribulado do que o eclipse solar. Muito provavelmente vai desencadear alguns dos padrões, os positivos e, sobretudo, os mais negativos, marcados por uma característica que o eclipse possui, que é essa da guinada, das guinadas bruscas de diretrizes, de perspectivas, de percepções muito lineares quanto ao que vai acontecer. As coisas não são lineares com a proximidade de um eclipse. Vocês devem ter percebido no vídeo anterior, aquele sobre o eclipse solar, que muitas das coisas que o símbolo que ele carrega ali representa já estavam acontecendo cerca de um mês, 20 dias talvez, antes mesmo do próprio fenômeno ocorrer. A mesma coisa a gente pode pensar aqui sobre o eclipse lunar. E na medida em que ele se aproxima, na medida em que a data exata se aproxima, mais intensos vão ficando as características que ele também possui. A proximidade antes dele chegar e o desencadear daqueles potenciais que ele carrega. Então, vamos ver aqui quais são os atributos gerais e alguns comentários sobre as configurações presentes nesse eclipse de 8 de novembro de 2022. Só para começar, o eclipse vai ocorrer formando uma configuração celeste bastante tensa, que é a chamada quadratura T. Quem acompanha aqui o canal já conhece bem essa configuração para a qual eu sempre chamo a atenção. Temos também alguns aspectos mais favoráveis. Eles ocorrem concomitantemente à configuração tensa. No entanto, a configuração tensa abrange muito mais corpos celestes, muito mais indicadores do que os aspectos favoráveis. Por isso que a gente precisa levar isso aqui em conta na hora de dar passos em determinada direção, tomar decisões e procurar ali desviar-se das situações mais complicadas, violentas, tensas, confrontadoras, o quanto possível. A gente viu. Esse eclipse de 8 de novembro ocorre 14 dias apenas depois do eclipse solar, por conta dessa configuração em quadratura T, envolvendo o Sol, de um lado em Escorpião, a Lua do outro lado ali em Touro, Vênus, que está conjunta ao Sol, já se afastando,
Urano, que está numa conjunção exata com a Lua vem aplicando o aspecto. Quando essa aplicação do aspecto ocorre, significa que o aspecto está muito potente, ele vem se formando, ele vem ganhando intensidade na sua característica. E essa mesma conjunção, a Lua vai formar também, junto com essa mesma conjunção, a Lua forma uma quadratura com Saturno. Ela também está aplicando essa quadratura, tanto a Lua aplicando ao Saturno, quanto o Sol também aplicando ao Saturno. Quer dizer, é o disparo daquele potencial, lembram? Aquele que vem sendo sempre falado desde 2021 até o presente momento, de Saturno em trânsito, Urano em trânsito, ambos em quadratura, aquele aspecto bem difícil, né? Bem danoso, bem convulsivo socialmente falando, cheio de conflitos. Olha, se ainda há alguma dúvida, desde 2021 para cá, olha o que acontece ali desde o comecinho de 2022 com guerra Rússia-Ucrânia e demais situações de conflito, as situações de conflito estourando no Haiti também. Não é que o planeta, essas condições sejam exatamente a causa desses conflitos. Os conflitos são processos longos que vão se encadeando, é uma verdadeira trama até se encadearem e eclodirem numa situação muito mais danosa. Ocorre que esses processos são concomitantes ao que esses planetas representam em suas configurações. É uma concomitância, uma sincronicidade, se nós usarmos termos junguianos, por exemplo. Então, o que nós temos aqui é um estopim, né, que é a faísca que falta para o motor rodar. Pode ser que o motor rode, pode ser que o motor estoure, né, também. Essa quadratura T envolvendo Urano, na brincadeira toda, tem ali uma característica que vai mexer com instalações elétricas, usinas, produção de energia elétrica. Isso pode ocorrer com aquele sentido de um apagão, né, de blackouts, ocorrendo em cidades grandes, em grandes regiões, faltas de energia. Reparem que essa regrinha das condições de um eclipse, as condições que o eclipse simboliza acontecerem um pouquinho antes dele realmente acontecer fisicamente, elas já podem ser vistas aí desde o mês de outubro. Por exemplo, podemos extrair dos noticiários os ataques russos à produção de energia ucraniana, né? Então tem apagão lá. Isso é só um exemplo de uma quantidade muito grande de situações próximas a isso, análogas a isso, em escala menor ou na mesma escala, né? Isso pode acontecer também até individualmente, essas condições em que aparelhos elétricos, instalações elétricas entram em colapso, né? Tem pane elétrica em várias instalações domésticas ou industriais. E como Mercúrio, que ali no dia do eclipse está a 15 graus e 52 minutos de Escorpião, já entrando ali, né, na oposição da Lua com Urano também, está no meio dessa oposição também. E Urano mexe com telecomunicações, Mercúrio, a comunicação em si. Essas panes também podem envolver sistemas de comunicação, alguns por conta de situações promovidas por radicais, outras são ações radicais pelos próprios meios, né, pelos próprios meios de difusão. Da mesma forma que nós já vimos com o eclipse solar em Escorpião, mexendo com o sistema econômico de várias partes do mundo e todas as interações, as reações em cadeia que uma pane econômica num lugar pode fazer com que outros países sofram com isso, da mesma forma que o eclipse solar está relacionado com isso, esse eclipse aqui também está, talvez de uma maneira ainda mais intensa. Por quê? Porque não é só o signo de Escorpião que está sendo mexido no meio dessa confusão toda, mas também o signo de Touro, né? O mapa que a gente congela no momento do fenômeno ocorrer, mostra ali a Lua e Urano em Touro dentro dessa configuração extremamente crítica, né? Que
vai mexer com as finanças mundiais, com os sistemas de reformulação, de distribuição de renda ou de concentração de renda nas mãos de alguns e menos para outros. Essas condições, elas entram em confrontação, em colapso. Pode ser que Banco Mundial, FMI, comecem a ter muito mais participação, às vezes obrigatória, não há saída, né? Tem que ter fazer uma pressão, há discussões muito maiores durante a fase, e essa fase a qual me refiro é a fase basicamente a mesma de duração do eclipse solar, né? Vão 6 meses a partir do final de outubro e início de novembro. Podemos esperar com isso retaliações e pressões em sistemas econômicos em diversos locais e sob diversos pretextos. E bastante radicalização, bastante inconformismo, seja do lado que você pensar que tem que ser. Não importa. Isso aqui são os humores, humor, lua, né? Caóticos, erráticos, descontínuos, Urano. Na parte boa, que envolve o trígono formado ali pela Vênus, Netuno, Júpiter, a gente pode esperar ali um esforço conciliatório, uma tentativa de estabelecer alguma diplomacia entre os diferentes, e um apelo que os que não estão em harmonia, pelo menos deem uma trégua para a passagem das pessoas que não tem nada a ver com aquela pancadaria toda, né? É uma espécie de um momento de bandeira branca para que outras pessoas inocentes não se firam. Isso está valendo para situações literais de guerra, situações de confronto político, situações de birra entre familiares, entre amigos que discordam entre si. Está valendo para o coletivo no geral. Com o Marte em quadratura com o Júpiter, vocês estão vendo ali, vai ter que haver esse esforço diplomático mesmo, porque o que mais tem é falta de diplomacia, aquela falta de tato muito grande. As pessoas concebem alguma coisa mesmo a esmo e saem fazendo, saem afirmando, não tem freio, não tem limites. As atitudes, quaisquer que sejam, de comemoração ou de agressão, são desproporcionais. Ou são eufóricas demais, escandalosas, ou são agressões, tipo, alguém esbarrou e antes de pedir desculpa, o outro já bateu no outro, né? Muita gente fica predisposta a fazer demonstrações excessivas de força, como invasões de bárbaros. Aquelas hordas que vão passando e destruindo tudo que tem pela frente. E isso chama um pouquinho de atenção para torcidas organizadas, grupos armados e outros grupos que tendam a qualquer tipo de violência ou entusiasmo meio fora da medida, né? A quadratura T desse fenômeno também vai envolver Mercúrio com Saturno. É uma expectação, é aquela da mentalidade pessimista, mas não é só da pessoa assim que está com o pé atrás, não. É o do pensar destrutivo, aquela coisa que só pode ser o pior. Muita gente quer ensinar especialista a fazer aquilo que o especialista está mais do que careca de saber, né? E, gente, mas muita atenção com intolerância religiosa e outros tipos de discriminação, coisas xenófobas mesmo. Nessas fases se exacerba o individualismo. A farinha é pouca, meu pirão primeiro. Por outro lado, todo eclipse lunar é também uma lua cheia que se oculta sob a sombra da Terra, o que significa que é uma lua cheia, né? É uma fase de plenitude até um certo ponto. São plenitudes diversas, são plenitudes de crescimento que podem até ser o financeiro mesmo diante dessas turbulências de recursos, né? Mas plenitude também de mau humor, de humores caóticos, como eu já havia mencionado. Individualmente, nós temos ainda um pouquinho mais de chances de aproveitar da melhor maneira o período. Individualmente pode acontecer de duas maneiras, aquelas que quem assistiu o vídeo anterior do eclipse solar vai ver que isso pode atingir as pessoas que têm ênfases em determinados signos do zodíaco e, para todo mundo, um determinado eixo de casas no próprio mapa de nascimento. Nesse caso, além do eixo, né? No caso, estamos falando aqui do eixo Touro-Escorpião,
que é onde ocorre literalmente o eclipse. Mas ainda temos um terceiro ponto, que é o Saturno ali, chamando bem a atenção em Aquário. Saturno em Aquário é um definidor de quem é quem dentro dos grupos aos quais a gente pertence, né? Por isso que os contrastes ficam tão fortes. E quando eu me refiro a ênfases em signos, eu não estou falando só do seu signo solar. Olha, meu signo solar é esse e tal, é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Não, eu estou me referindo a pessoas que tenham talvez mais de um fator importante dentro daquele signo. O Sol é um, a Lua também, o ascendente também. Suponha que você tenha ou o Sol, ou a Lua, ou o ascendente, ou os três em um determinado signo, aquilo ali vai ter uma repercussão. O eclipse terá uma repercussão X para você. E são as seguintes repercussões aqui para cada eixo zodiacal. Eixo Áries Libra, Touro Escorpião, Gêmeos Sagitário, Câncer Capricórnio, Leão Aquário e Virgem Peixes. Para Áries Libra, esse eixo do eclipse vai soar ali como uma tensão grande de ajuste de comportamento, uma conformidade por algumas perdas de um lado e ajustes para poder usufruir de pequenos ganhos ali do outro, é uma mudança ali de perspectiva, é um aperto de parafusos, é um aperfeiçoamento necessário a fazer, tanto com as pessoas com quem se relaciona, quanto no próprio modo de ter uma visão unívoca das coisas. Eu tenho certeza absoluta, só pode ser desse jeito, né? A pessoa tem que dar uma flexibilizada maior nessas situações. Para Touro e Escorpião é um eixo em que os dois fatores podem fazer conjunção com o fator que você tem em ênfase. Então, eles são os mais diretamente afetados. E podem ser afetados mudando de diretriz, incorporando um novo padrão de conduta, tendo que escoar recursos, né? Tem que pegar uma reserva e colocar aquilo ali em ação, não só guardar mais. Tem que evitar entrar em confrontações que desgastem ainda mais imagem, recursos e coisas do tipo, e evitar aqueles pontos de maior estresse emocional. Isso vai valer para Touro e Escorpião, e eu também vou aqui antecipar Leão e Aquário. Leão e Aquário ficam muito diretamente afetados. Ficam diretamente afetados sob uma quadratura. Eles ficam bem no eixo da quadratura, fazem uma quadratura T. Se você tem alguma coisa em Leão, né, e outra em Aquário, você vai fazer um quadradão no céu junto com esses fatores aqui. E a situação ela pode complicar um pouco, né? As situações de rejeição, baixa de carisma, o efeito motim para essas pessoas fica fortalecido, né? Fica intensificado. Para Gêmeos e Sagitário, o efeito é muito parecido com o de Áries Libra, né, que são os esforços de ajustes, as mudanças de perspectiva para ser um pouquinho mais tolerante, evitar entrar em discussões que possam se transformar em bolas de neve intermináveis. Nada de teorizar muito, sempre colocar as coisas em prática. Tem que ser bem taurino, né? Tem que ser aquela coisa assim, olha, o que você está argumentando muito bem, maravilha, mas o resultado é esse aqui, não corresponde. Então, tem que ser bem claro, bem nítido, né? Às vezes até óbvio se for o caso. Já para os eixos Câncer, Capricórnio e Virgem, Peixes, a maré já melhora um pouquinho. A situação já é um pouquinho mais amena, digamos assim. Né? São os 4 signos que as 4 ênfases que vão ganhar um pouquinho mais de facilidade. Sejam essas facilidades provenientes de recursos que vão engordar um pouquinho mais, né? Conta bancária que melhora, serviços que são mais que fluem melhor, concórdias, o estabelecimento ali de projetos que começam a andar um pouquinho, mas tudo em função de uma guinada, de um sacode assim grande nas perspectivas, né? Se o sujeito estava se retendo muito, se segurando muito para dar um passo, de repente ele vai arriscar assim milimetricamente alguma coisa para ver se dá para avançar um pouquinho mais. Nessas fases, esses 4 signos se
beneficiam um pouquinho mais. Então, é um bom período para a estruturação do lar, como eu já disse, dos projetos, de se projetar um pouquinho mais social, pública e profissionalmente, e para se acertar emocionalmente com algumas pessoas que você considera queridas, que você considera válidas para estarem perto de você. Agora, se você for olhar onde vai cair o eclipse dentro do seu mapa de nascimento, você olha assim: se o eixo Touro-Escorpião do eclipse estiver nas suas casas 1 e 7, vai mexer muito com a sua identidade e com a alteridade, com relacionamentos, pactos, acordos, contratos, a sua aparência. Vai precisar dar uma mexida aí na saúde, no corpo físico, na forma de abordagem. A abordagem inicial que você tem com as pessoas e com as situações precisa dar uma freada, uma ponderada, não pode ser muito abrupto numa fase assim. No eixo das casas 2 e 8, vai ter um efeito bastante análogo ao próprio eixo do eclipse em signos, né, Touro e Escorpião. Nas casas 2 e 8, portanto, é bom você prestar atenção nas finanças, o seu modo de adquirir seus recursos, de se remunerar, de expressar seus talentos. Pode vir a sofrer uma pequena modificação, você pode começar a projetar uma outra coisa, se ficar insatisfeito com o que anda fazendo até então, com o salário e tudo mais. Crises, né, pessoais, purgações, é o momento em que a gente tem que avaliar o quanto a gente precisa perder para poder ganhar em seguida. No eixo das casas 3 e 9, os sistemas filosóficos ou os norteadores filosóficos, as crenças e aquilo que a gente usa como explicação no dia a dia, as coisas que vão até pautar as grandes explicações, as grandes crenças que a gente tem ao longo da vida, isso pode entrar também em crise, pode entrar em xeque, pode ser um momento em que ou a pessoa fica exageradamente dogmática ou ela vai ter que confrontar gente extremamente dogmática, é um ponto de crise, ou ela vê que aquelas explicações que ela usava para se justificar em todas as suas atitudes, aquilo ali está meio insuficiente, ela vai ter que recorrer a novos conhecimentos, aprendizados novos. Quem está estudando às vezes precisa ter um reforço ali, porque pode ter um impacto meio negativo nos estudos. Se precavenha já com um pouquinho mais de reforço. No eixo das casas 4 e 10, as crises vão mexer ali com o âmbito familiar, com a vida íntima, doméstica e a vida pública. Algumas pessoas, se não se comportarem direitinho, podem sofrer os famosos escândalos, né? As famosas exposições exageradas, mediaticamente ou não, vão ficar expostas de alguma maneira. Então tem que ser muito sóbrio, muito lúcido nas atitudes que for tomar durante essa fase. No eixo das casas 5 e 11, muita, mas muita atenção com as ideias originais que você tiver, os planos, os projetos, as grandes coisas, a marca, a identidade visual que você tiver, e aquilo ali para que não haja uma surrupiada do competidor desleal, né? Ou que as pessoas desqualifiquem a sua grande ideia ali, que talvez precise de um pouco mais de maturação. E pela 11, né, muita gente que pertence a clubes, associações, fraternidades, pode ter um solavanco, um abalo ali entre os membros que participam, até daqueles mesmos ideais que todo mundo tinha se juntado para poder defender, né? Aquelas causas que a pessoa considera nobre. No eixo das casas 6 e 12, atenção aí com a vossa saúde, com as rotinas. Vê aí, faz um check-upzinho, vê se está tudo certo, se tem alguma dorzinha aqui e acolá, não deixa ela prolongar muito tempo. Isso vai mexer com o estado do corpo e com as vulnerabilidades naturais. Além das vulnerabilidades naturais que podem bater a porta e falar assim, deixa eu me transformar em doença, né? A pessoa precisa fazer uma grande reformulação, uma grande melhoria, o tal aperto de parafusos dentro das rotinas, das coisas que a pessoa faz para viver tranquilamente, viver bem, né? Aquelas coisas que deixam a gente bem no eixo, deixam a nossa saúde mental ajustadinha, né? Que isso pode quebrar fortemente as rotinas, a agenda, os planejamentos têm que ser alterados meio abruptamente. E seguindo a linha do vídeo anterior, que era o vídeo sobre o eclipse solar, como é que esse eclipse lunar atinge os mapas do Brasil. No caso, o mapa do Grito do Ipiranga, da Independência, e o mapa da Proclamação da República. A maior parte
do que tange ao assunto Brasil já foi falado naquele vídeo. Aqui a gente vai endossar alguns pontos, como por exemplo, o eclipse lunar vai acontecendo justamente nos eixos das casas 3 e 9. Reparem aí no que eu falei sobre o eclipse ocorrer no eixo das casas 3 e 9 do mapa de um indivíduo. De uma maneira análoga, isso pode ocorrer com a instituição Brasil, né, com o país Brasil, com esse eixo sendo ativado, sendo que a Lua está na terceira casa, o Sol na nona casa, que vai mexer com relações internacionais, sistema educacional, condições ligadas às universidades e também ao ensino médio e fundamental. Também vai mexer com os sistemas de crença da sociedade, as condições das religiões. Há que se fazer ali um belo diálogo interreligioso para evitar conflitos, falácias em torno desse assunto. É preciso ter um cuidado muito importante. O próprio Saturno, do momento do eclipse, vai estar muito pertinho, tá? Com apenas 3 graus de diferença, e está em conjunção com o ascendente do Brasil. Pelo menos o horário que eu uso aqui. Então, está em conjunção com o ascendente do Brasil. Isso requer um grau de responsabilidade, uma maturidade muito grande de autoridades, da população, das pessoas envolvidas em algum esquema organizacional. Precisa dessa maturidade muito grande. Nada de radicalismos, nada de endurecimentos, né, de exageros. Precisa de diálogo, de conversa. Já sobre o mapa da República, o eclipse vai cair dentro da 11ª casa desse mapa da República, né? E 11ª casa quem cai é o Sol, e a Lua vai cair na 5ª casa, que são as casas opostas desse mapa. Saturno, que está sob essa quadratura T, vai cair na casa 2, quer dizer, temos aí um solavanco na economia, né, do país durante um tempo, até isso aí começar a sedimentar. Vai ficar aí uns 2, 3 meses pelo menos sob esse solavanco, até a coisa apaziguar um pouquinho mais, mas mesmo assim pode causar alguma comoção na sociedade toda. Os eixos das casas 5 e 11 vai mexer com os sistemas lúdicos, esportivos. Olha aí, tem Copa do Mundo logo em seguida, né? Com esportes, com a projeção das atividades infanto-juvenis no país, todos os elementos ligados às artes, né, às performances, tudo é assunto de 5ª casa, Congresso Nacional, Senado, assunto de casa 11, né, vai dar trabalho essa turma de Congresso, de partidos opositores, isso vai dar um trabalho danado. A comoção está bastante focada nisso aí quando a gente olha para o eclipse sobre o mapa da República. E não vai ser muito diferente quando a gente projeta o mapa do eclipse com o horário em que ele ocorre para a capital do país, em Brasília, né? Vai ter o ascendente Sagitário, então tudo que já foi falado ali sobre assuntos ligados a religiões, crenças, sistemas filosóficos, trilhas de aprendizagem de nível superior. Aqui também podemos acrescentar um ou outro problema envolvendo transportes coletivos, trem, ônibus, metrô, caminhões, transportes de carga, né? Caminhões em estradas interestaduais, estradas internacionais também estão no bojo. Afinal de contas, o ascendente Sagitário é regido por Júpiter, que está sob aquela quadratura do Marte que eu já mencionei lá no comecinho, né? E isso é complexo. Um pouco das relações internacionais vão ficar assim, vamos nos harmonizar e deixar a diplomacia correr e não, agora vamos endurecer, vamos entrar em confrontação porque você não está seguindo a nossa cartilha, diz aqui a posição do Marte na casa 7. Então é muito possível que o país tem que ficar gerenciando conflitos internos, tanto quanto os conflitos que possam vir de exigências externas. Isso aí é um resumo. A gente tem também outros trabalhos sobre previsões para 2023, que vai implicar esse finzinho de 2022 e tudo que virá, tudo que se espera de 2023. Isso vocês veem aí em muito breve no Holandaverso. Um beijo e até a próxima.